O Evangelho segundo Lucas. O Evangelho de Lucas tem sido chamado de o mais belo livro do mundo, e juntamente com Atos dos Apóstolos, considerado o mais ambicioso empreendimento literário da Igreja na Antiguidade. Se tais expressões de louvor podem parecer extravagantes, elas pelo menos ajudam a preparar as pessoas para o estudo de uma obra que é, sem qualquer dúvida, uma porção muito significativa da Bíblia e uma das obras-primas da literatura antiga. Autoria. Tanto a tradição antiga como os estudiosos modernos concordam que o autor do terceiro Evangelho era Lucas, o médico amado, e companheiro do apóstolo Paulo. Declarações no sentido de que Lucas era o autor tanto do terceiro Evangelho como de Atos podem ser encontradas desde a segunda metade do século II. Dessa época em diante, a tradição tem sido unânime em confirmar esta assertiva. Na verdade, não existe nenhuma prova de que esse Evangelho tenha sido atribuído, em qualquer momento, a outro autor que não fosse Lucas. Podemos mais prontamente aceitar o veredicto da tradição quando nos lembramos de que existem muitos evangelhos espúrios, falsamente atribuídos a vários apóstolos e a outras testemunhas oculares do ministério de Cristo. Lucas, entretanto, não foi nem uma testemunha ocular, nem suficientemente prominente no Novo Testamento para que um livro lhe fosse atribuído, a não ser que, realmente, fosse ele o autor. Embora em nenhum lugar Lucas tenha afirmado ser ele o autor tanto do terceiro Evangelho como de Atos, evidências internas do Novo Testamento dão sólido suporte à posição de que ele foi o autor dos dois livros. Em primeiro lugar, é evidente que tanto Lucas quanto Atos foram escritos pela mesma pessoa. Ambos foram dirigidos ao mesmo homem, Teófilo, e o livro de Atos, em seu prefácio, fala sobre um primeiro tratado. Além disso, um exame mais acurado do estilo literário e do vocabulário dos dois livros revela uma semelhança demasiadamente grande e suficiente que explica, acima de qualquer outro fundamento, que são obras do mesmo autor. Outro elo nessa cadeia de evidências é formado pelas famosas seções nós, em Atos. Estas passagens indicam claramente que o autor era companheiro de Paulo. Como Lucas é o único companheiro conhecido de Paulo com exceção de Tito que não recebeu outra identificação em Atos, parece óbvio que ele foi o autor. Muito pouco se sabe a respeito de Lucas. Seu nome é mencionado apenas 3 vezes no Novo Testamento. Em sua carta aos Colossenses capítulo 4 versículo 14, Paulo se refere a ele como o médico amado e em sua epístola a Filemão capítulo 1 versículo 24. Paulo chama Lucas de seu cooperador. Depois, em sua última carta, segunda epístola a Timóteo capítulo 4 versículo 11. Lucas é mencionado como o único companheiro de Paulo na época em que esta epístola foi escrita. As seções, nós, em Atos indicam que Lucas se juntou ao grupo de Paulo em Troade em sua segunda viagem missionária capítulo 16 versículo 10 e que foi seu companheiro pelo menos até Filipos. Quando o apóstolo se mudou para Tessalónica, o pronome da terceira pessoa indica que Lucas não estava mais ao seu lado. A próxima seção, nós, capítulo 20 versículo 5 mostra que Lucas havia novamente se reunido ao grupo de Paulo quando o apóstolo retornou da Grécia em sua terceira viagem missionária. Ele se juntou a esse grupo missionário em Filipos e o acompanhou até Jerusalém. A última seção, nós, capítulo 27 versículo 1, indica que Lucas acompanhou Paulo em sua viagem a Roma. Ele esteve com Paulo em Roma na época em que este escreveu as epístolas a Filemão e aos Colossenses e, mais tarde, na época da segunda epístola a Timóteo. Pouco antes da morte de Paulo. Existem poucas referências interessantes a Lucas nos escritos dos patriarcas da Igreja, mas estas referências pouco acrescentaram aquilo que poderia ser aceito como um fato, pois os relatos muitas vezes são contraditórios. Entretanto, a referência feita por Paulo, chamando-o de médico, está em harmonia não só com a tradição, como também a linguagem médica tanto no Evangelho como em Atos corroboram essa afirmação. Local e data da obra. O Evangelho pode ter sido escrito em Cesareia enquanto Paulo esteve ali aprisionado. Certamente este deve ter sido um período em que Lucas coletou a maior parte do seu material. Também é possível que Lucas tenha escrito o seu Evangelho em algum outro lugar, na Grécia ou na Ásia Menor, depois de Paulo ter sido libertado de seu primeiro aprisionamento em Roma. Cesareia parece ser o lugar mais provável e Roma teria sido o lugar onde o livro de Atos foi escrito ou concluído. A obra pode ter sido escrita em alguma época entre 58 e 69, pois é improvável que ele tivesse escrito o seu Evangelho antes da estada na Palestina. A maneira de Lucas tratar as profecias de Jesus sobre a destruição de Jerusalém deixa bem claro que ele escreveu antes do cumprimento dessas profecias. Se, como foi sugerido acima, o Evangelho foi escrito em Cesareia, então o ano 58 seria a data mais provável.
Propósito. No prefácio, Lucas declara o propósito da sua obra. Ele está escrevendo primeiramente para dar a Teófilo um conhecimento mais completo e satisfatório a respeito de Jesus Cristo. Teófilo havia recebido informações rudimentares e Lucas achava que precisava de mais instruções, ou possivelmente Teófilo tenha pedido a Lucas para lhe fornecer um relato mais adequado. Mas não há dúvida de que Lucas tinha em mente uma audiência mais numerosa que um único e prominente indagador. Ele provavelmente sentiu que a Igreja, como um todo, precisava de um evangelho mais completo do que aquele que existia na ocasião. Fontes. Estudiosos do Novo Testamento acreditam atualmente que o livro de Marcos, assim como outros relatos escritos sobre certas fases do ministério de Jesus, foram usados por Lucas na composição de seu evangelho. Geralmente, duas dessas fontes têm nomes que é a designação dada a um suposto documento que contém material usado tanto por Lucas como por Mateus, mas que não é encontrado em Marcos, e L é a designação do documento do qual supõe-se que Lucas tenha obtido o material que é peculiar ao seu evangelho. Também é amplamente reconhecido que essa explicação é uma exagerada simplificação desse assunto e que outros documentos, de número indeterminado, foram supostamente usados. Certamente é possível, e até provável, que Lucas tenha usado essas fontes escritas. Em seu prefácio ele menciona muitos que tinham se encarregado de fazer um relato do Evangelho. Embora pense claramente que eles seriam inadequados para tal propósito, Lucas, no entanto, pode ter tido a oportunidade de usar estes escritos. Pelo menos, ele teria lido esses relatos para ver se poderia acrescentá-los às suas próprias fontes, mas uma fonte adicional da qual certamente Lucas se utilizou era a pregação, e sem dúvida, as conversas particulares com seu companheiro, o apóstolo Paulo. Ele teve uma grande oportunidade de se aproveitar disso. Além disso, enquanto Paulo estava na prisão de Cesareia, Lucas teve 2 anos para fazer uma detalhada pesquisa sobre a terra natal de Jesus. Talvez nesse local ele pudesse ter falado com um grande número de testemunhas oculares do ministério de Jesus, inclusive Maria, a mãe de Jesus, de quem poderia muito bem ter ouvido acerca dos fatos que usou na narrativa do nascimento do Salvador. Ele também pode ter encontrado fontes escritas na Palestina. Características. Primeira, o mais literário. A estrutura, o vocabulário e o estilo do registro de Lucas fazem dele o mais literário dos evangelhos. Algumas parábolas que somente ele relata estão entre as histórias mais amadas do mundo, o bom samaritano, o filho pródigo, e outras. Segunda, o Evangelho dos hinos. Intimamente aliado à sua importância é o fato de Lucas nos dar alguns dos hinos mais belos do cristianismo. Ele é considerado por alguns como o primeiro estudioso dos hinos cristãos. Entre eles estão o Benedictus, o Magnificati, o Nunc Dimittis, e a Gloria in Excelsis, todos nos 2 primeiros capítulos. Terceira, o Evangelho das mulheres. As mulheres ocupavam uma posição inferior na Palestina, assim como em todo o mundo da antiguidade, mas o Evangelho de Lucas é notável pela atenção que dedica a elas. Esse fato é claramente demonstrado pela importância de várias mulheres nesse Evangelho, como por exemplo, Isabel, Maria, a mãe de Jesus, as irmãs Maria e Marta, Maria Madalena e outras. Quarta, o Evangelho da oração. Lucas disse mais sobre a oração do que qualquer outro evangelista. Ele mostra Jesus em oração nos momentos mais importantes da sua vida. Somente Lucas nos relata as parábolas do amigo importuno, capítulo 11, versículos 5 a 13. Do juiz iníquo, capítulo 18, versículos 1 a 8. E do fariseu e o publicano, capítulos 18, versículos 9 a 14. Fonte: do material Comentários Bíblicos CBB.